5 de dezembro de 2008, São Paulo, capital. Humberto de Campos Magalhães era um homem que conseguiu subir na vida pelo próprio esforço. De família mais humilde, quando jovem, através do trabalho, chegou ao posto de um dos mais importantes executivos do país e também diretor de uma das principais marcas do Brasil. Com a possibilidade de dar conforto para a família, o pai não media esforços para fazer seus filhos felizes, em especial Cadu, o mais novo. A esposa Giselma, numa clara personalidade narcisista, tentava sempre ter o controle de tudo e colocar filhos contra filhos e fazer da casa uma extensão do inferno. Humberto resolveu se separar. Giselma jamais aceitaria a separação. E também não aceitaria ir para a cadeia. Ela acabaria com a vida do agora ex-marido e não hesitaria em momento algum colocar o filho mais adorado pelo pai como o autor de tudo. Não seria para ela um horror ver o filho atrás das grades, ainda mais aquele com quem ela disputava até o amor de Humberto. Confira o relato triste e real de Cadu em uma entrevista em 2 partes. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, tanto a mim quanto ao Cadu, que vocês vão conhecer melhor agora. Por favor, não deixe de comentar. É esse engajamento de vocês que faz o canal acontecer. Eu espero que estejamos todos gostando. Eu estou adorando fazer o canal. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo, que cada um tem seus perrengues, mas vem comigo até o final do vídeo que você ajuda a construir o Crime S.A. e a trazer conteúdos como esse que eu vou conversar agora com o Cadu Magalhães, que é uma história que eu conheço já há algum tempo. Não tive o prazer de te entrevistar na outra vez, mas agora estou tendo o prazer de te entrevistar desta vez. Cadu, seja bem-vindo ao canal. Obrigado por me receber aqui. Obrigado por me dar espaço para falar também. Sempre. O canal, eu digo assim, tem espaço para todos os lados. Eu sempre falo que se alguém for citado e quiser dar entrevista, tá tudo certo. Só que eu lembro que é uma entrevista, não é um palanque. Cadu, a sua história é uma história familiar. Crimes familiares são sempre muito... É o que eu chamo do crime da classe média, que não é a classe média financeira, é a classe média da vida. Uhum. São aqueles crimes que invadem a nossa casa e a gente passa a parar para pensar, será que poderia ter acontecido comigo? Será que eu poderia ter agido daquela maneira? E você perde pai, você perde família, você se perde e quase te colocam numa cadeia. Mas eu fiz esse resumão aqui, para a gente entender um pouquinho mais aqui, para quem não conhecia direito sua história, para deixar aquele prólogo para as pessoas irem até o fim. Para a gente entrar no dia da morte... Seu pai morre que ano? 2008. Até 2008, a sua vida era uma outra vida. Completamente diferente. Completamente diferente. Como era antes da morte do seu pai? De onde vocês vieram? Por que vieram para São Paulo? Como que foi você, o Cadu, no meio dessa história? Eu li um texto que você me mandou, que você tem uma trajetória sua, independente da morte do seu pai. Me conta a história da sua família pelos seus olhos. Então, na verdade, não tem como falar sobre a história da minha família, a história do meu pai, sem falar sobre a empresa que meu pai trabalhava, porque meio que centrou, né, a nossa vida era centrada na empresa, né, completamente voltada para a empresa. Isso. Antes de JBS, né? Não, acho que já era. Já era JBS? Já. Tá. E meu pai começou trabalhando lá muito de baixo. A gente morava em Barra do Garças, que fica no interior do Mato Grosso. A família do meu pai é de Bom Jardim de Goiás, que fica uns 30 minutos dali. Meu pai sai cedo de casa para estudar. Ele sai de casa com 13 anos para ir para Barra do Garças, que é uma cidade um pouco maior. E lá ele começa a fazer faculdade e entra na Sadia. Primeiro ele começa trabalhando na Sadia. E aí a empresa que meu pai trabalhava estava num processo de crescimento, de expansão, compra o frigorífico em Barra do Garças e meu pai é contratado pela empresa lá. E nesse processo de expansão da empresa, meu pai foi tendo a oportunidade de crescer e aí ele foi sendo transferido de uma cidade para outra e nossa família vai indo de acordo com o crescimento da empresa.
Então a gente começa em Barra do Garças, depois vai para Goiânia, depois de Goiânia vai para Andradina, de Andradina a gente chega em São Paulo, que lá eles montam... lá não, aqui. Aqui em São Paulo. Você está em São Paulo agora eu estou em São Paulo, porque eu moro em Goiânia. E aí eles compram o escritório aqui e transformam, que se torna o headquarters da empresa aqui no Brasil, e aí a gente muda aqui para São Paulo. E nisso meu pai vai sendo promovido, então ele vive uma ascensão profissional ao longo dos anos de vida dele até a morte. Vocês tiveram um crescimento financeiro, inclusive, não foi? Sim. Vocês vieram de uma classe menos abastada. Como é que era também esse crescimento? Porque isso é algo que vai culminar na morte do seu pai lá na frente. Sim, sim. Então, na verdade, o casamento dos dois... Dos dois, seu pai e sua mãe. Meu pai e minha mãe, que hoje em dia eu já não chamo mais de mãe. E ao longo as pessoas vão entender. Por motivos, no mínimo... Quem vai, é entendível isso. Acho que dá pra entender. Mas enfim, para ficar mais fácil de entender, eu vou chamar de mãe no vídeo, mas hoje em dia eu já não chamo mais de mãe. Então, meu pai e minha mãe se conhecem em Barra do Garças, e na época ela tinha uma situação financeira um pouco melhor que a do meu pai. E aí ela engravida do meu irmão mais velho. E ali já começa o problema. Ali já começa a questão, porque meu pai já não queria se casar. E aí ela diz pro meu pai, ela fala, olha, eu tô trabalhando numa universidade agora e lá eles não aceitam mãe solteira. Se eu não me casar, eu vou perder o emprego. E aí ela fala pra ele, né, de acordo com o que eu ouvi, de acordo com o que eu sei, eu não tava lá. De acordo com a história que te foi contada, sua mãe fazia o quê? Ela é bióloga e trabalhava na universidade na época. Como professora? Não, ela trabalhava, acho que no administrativo. Então, sua mãe já tinha curso superior e tudo mais quando conhece seu pai? Não, os dois faziam faculdade juntos. Os dois são formados em biologia. E quantos anos eles tinham na época? Acho que 20, 21. Bem novos também, né? Bem novos. Mas ela já tinha um comportamento complicado. Tanto que a minha avó, mãe do meu pai, ela conta uma história que, na época, os filhos menores de 21 anos precisavam da assinatura dos pais para casar. E aí, quando eles vão se casar e meu pai acaba cedendo a pressão dela para se casar, minha avó fala para ele, porque como ela fazia muitos escândalos em casa, na casa dos meus avós, minha avó falou, olha, se dependesse da minha assinatura para os dois casarem, eu não assinaria. Mas você já é maior de 21 anos, então eu não posso evitar. Então já começou complicado. Escândalos. Eu li no texto que você me mandou que é uma coisa muito recorrente de a sua mãe sempre ser mostrada pela sua idade. Eu tenho uma parte com você com 7 anos e tudo mais, que você sempre traz os gritos da sua mãe. Sim. Isso, sua mãe casa com seu pai que ano? 1988, Eles ficaram 20 89. anos casados. Isso. É bastante tempo. Bastante tempo. A sua avó, ela fala que sua mãe melhorou um pouco, ela continuou... Que tipo de escândalo que sua mãe fazia? Nossa. Principalmente pelos olhos da sua avó. Gritava o tempo todo, brigava com todo mundo, ofendia as pessoas. Mas por quê? O que fazia? Qual era medo de ele ter outra mulher? Medo era dele o quê? ter outra mulher, medo de sempre achar que todo mundo estava contra ela, sempre ter uma mania de perseguição. E muito essa questão do meu pai estar com outras mulheres e ela achar que as pessoas acobertavam ou que, enfim. Ele tinha outras mulheres? Tinha. De fato, ela não estava tão louca. Não, mas... Eu digo não o escândalo, mas ela não estava tão errada. Não, ela não estava errada, mas o meu pai ele não queria o casamento. E aí ele começou a tentar se separar, porque, como eu estava dizendo sobre essa questão do que ela falou, ela faz essa pressão para o meu pai se casar com ela, e ela fala, se ela não se casar com ele, ela perde o emprego. Ela fala, não, e olha, e depois a gente pode até separar um tempo depois e tal, porque meu pai já não estava... querendo se casar, mas aí ele acaba cedendo e os dois se casam. E aí, quando começa essa situação, eu lembro quando eu era criança, meu pai sempre tentando o divórcio, sempre tentando se separar, sempre tentando conversar sobre isso, e ela sempre tinha uma desculpa para fazer o meu pai ficar em casa.
né? Sempre dava uma volta. Essas brigas eram sempre na frente dos dois filhos. Você era muito criança. Você fala que você tinha 7 anos quando você lembra dessas brigas diárias. Não, mas a minha questão com as brigas, para ser sincero, não era nem a questão das brigas. Era como ela já desde cedo me usava dentro do casamento dos dois. E eu não tinha, claro, noção disso, mas ela, desde o início, ela me envolvia muito. Você e seu irmão? Mas eu. Como que ela te envolvia? Ela pedia para eu ligar para o meu pai para saber que horas ele tinha saído da empresa, com quem ele estava, criava histórias para eu falar para o meu pai. Então isso sempre aconteceu. Falar para ele que eu estava chorando e que eu estava mal e que porque ele falava de sair de casa e que eu não queria que ele saísse de casa, mas ela sempre colocava o que ela queria dizer através de mim. Ou seja, aquela chantagem emocional vinha através de você, que era o filho mais novo. Exato. Quantos anos você tinha quando você ligava para falar para ele, chorando, não vai embora de casa? 7 anos. 8. Você falou da sua avó, a mãe do seu pai. A sua avó sabia que ela fazia isso? Ela tentava te proteger ou só soube depois de tudo? Anos 90, né? Naquela época, acho que ninguém ligava muito para... Ninguém ligava muito para a saúde emocional das crianças. Eu acho que não tinha muito essa noção. Eu acho que era... filho era só filho. Aí, anos 90 tinha aquela coisa, não se mete não, isso é problema deles e tudo mais. Você falou da mãe do seu pai. E a família da sua mãe, como era com você? Você conhecia? Eu conheci. Porque esse é um ponto importante, que eu vou querer entender melhor lá na frente. Essa entrada desse irmão da sua mãe, como que vocês não sabiam. Você conhecia a mãe da sua mãe? Você conhecia a família, tia, tio? Como que era a família da sua mãe? O que a família da sua mãe falava dela? Então, a única pessoa que eu convivi diretamente com, assim, da família da minha mãe foi a minha avó materna, que morou conosco até os meus 6, 7 anos de idade. E aí, com 8, ela faleceu. Quando eu tinha 8 anos de idade, ela faleceu. E eu não conhecia muitos dos outros irmãos dela, porque isso ninguém me explicou quando eu era criança. Eu fui entender isso mais tarde. A minha avó, ela teve 7 filhos com 5 homens diferentes. Então, também em outros tempos. Sim. Acho que naquela época não se falava muito sobre métodos contraceptivos, então acho que... Eu até falava, mas era outro tipo de relação que ela tinha mesmo, familiar. Ela tinha 7 filhos com 5 homens. Isso. E você não conheceu, então, os irmãos da sua mãe, os seus tios? Eu conheci alguns, porque ela deixou os outros para serem adotados e a única que ela criou foi a minha mãe. Ah, interessante. Então, assim, a sua mãe, a única que ela não entregou para adoção? Isso. Por quê? Você sabe? Acho que era porque era mais nova. Acho que de todos ela era uma das mais novas, alguma coisa assim, não sei. Mas os outros, mas assim, ela deixou para adoção para pessoas que ela conhecia. Entregou para criar. Isso, entregou para criar e a única que ficou com ela em casa foi ela. Então você sabia que você tinha 6 tios, mas não sabia quem eram? Não, alguns eu sabia. Convivia. Alguns eu sabia. Tipo, tem esse que mora em Goiânia com o tio fulano e a tia fulana. E aí tem a outra que mora não sei o que lá com a tia tal, mas não tinha muito convívio. E como que sua mãe tinha uma situação financeira melhor que o seu pai? Porque eu acho que ela começou a trabalhar no banco na época, alguma coisa assim. Por ela mesma, por ela não por mesma. Pai e mãe? Não, acho que ela começou a trabalhar no banco e meu pai ele começa muito de baixo na empresa. Sempre trabalhou muito, mas na época ela ganhava um pouco mais. Não é que ela tinha uma vida privilegiada, mas ela ganhava um pouco mais porque tinha já conseguido uma posição melhor. Qual que é o nome da sua mãe? Giselma. Você não fala nem o nome dela, né? Eu não falo o nome, antes eu chamava pelo nome. Entendi. Antes eu chamava pelo nome. Hoje em dia eu não falo o nome, hoje em dia eu não chamo de mãe, eu falo às vezes a pessoa, a mandante do crime, a... Genitora, não? Genitora. Alguma coisa. O seu irmão e você tem quantos anos de diferença? 3 anos. Ou seja, seu pai casa com a sua mãe, querendo já se divorciar, se separar, não se separa. Não. E vem você. Sim. 3 anos depois. Sim. Vocês vão... A sua mãe só usava você ou ela começava antes usando seu irmão também?
Ela pegava sempre o menorzinho, porque é sempre mais. Você pegar uma criança de 5, 6 anos pedindo pro pai não ir embora, é impossível o pai ir embora. Então, eu trabalhei bastante na minha vida para tentar entender alguma coisa do que aconteceu, porque eu acho que quando esse tipo de coisa acontece na vida da gente, a primeira coisa é tipo, meu Deus, porque você não espera. Assim, eu estava habituado com essa situação, mas eu não esperava que algo tão grave fosse acontecer. E aí, enfim, depois mais na frente eu vou entrar mais nisso, mas o que eu entendi, eu acredito que existe... Eu não posso dar um diagnóstico, nem nada nesse sentido, porque eu não sou um profissional da área, mas possivelmente ela é uma pessoa que tem psicopatia, narcisismo e todas essas coisas. E geralmente, manipuladora, enfim. E pessoas que têm esse tipo de patologia, geralmente... quando tem 2 filhos, um é o filho dourado, o outro é o scapegoat, é o bode expiatório. Exato. Então, reserva também. Exato. Então eu acabei indo de acordo com o que eu vi e observando a minha vida, claramente é isso. Assim, eu fui sendo e geralmente é aquele que é mais difícil de manipular, porque ao mesmo tempo eu era sensível, eu queria ajudar, mas eu fazia mais pressão, então eu acho que ela fazia mais pressão, acho que era mais difícil assim de aceitar o comportamento dela. Então acho que ela olhou para mim e falou, não, esse aqui eu posso, esse é descartável, esse dá para... Você não lembra de momentos de carinho dela com você? Lembro. Abraço, beijo, coisa de mãe. Não, na verdade ela pedia para eu fazer carinho nela, e quando eu estava cansado, eu não queria fazer, o comportamento dela já mudava. Que tipo de carinho ela fazia? Ela gostava que eu coçasse as costas dela, e aí se eu falasse, eu tô cansado, eu quero dormir, ela ficava brava, falava, continua. A vida inteira ou só quando era criança? Quando eu era criança, porque depois, eu acho que de uma certa idade, eu já comecei a me posicionar, eu já comecei a falar, não, peraí, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo, porque eu acho que uma coisa que quem vive o tipo de situação que eu vivi faz muito, você começa a se comparar com seus coleguinhas, assim. Aí você vai dormir na casa de um amigo, você vai dormir na casa de uma amiguinha, aí você vê como os pais os tratam, como a mãe trata, e você começa a falar, ei, pera, tem alguma coisa errada. Por que na minha casa é tão diferente do que eu tô vendo aqui? Né? E meu pai, por conta da empresa, ele começou a viajar muito. Ele viajava muito, então... o dia a dia era com ela e com meu irmão. E você tem lembranças de carinho do seu pai com você? Nossa, sempre. Muito. O que ele fazia por você? Então, quando eu era criança, eu tinha asma, que até hoje eu tenho um pouco, mas na época era... Enfim, eu acho que quando você é criança é muito pior. Ainda vem morar em São Paulo. Aí como diz a doutora Rosângela Mel, no azul, ao contrário. E naquela época, quando eu comecei a ter as primeiras crises, ela com a minha, entre aspas, mãe, com aquele comportamento dela, ela já chegava e falava pro meu pai, falava, se você tem tempo para suas putas, tal, não sei o quê, você tem que ter tempo pro seu filho, então. Meu pai me pegava no colo, me levava pro hospital, passava a madrugada comigo no hospital, e eu tinha medo de dormir sozinho no escuro. Sua mãe não ia com você pro hospital? Meu pai levava. Meu pai ia pro hospital, meu pai... Inclusive, isso começou até a ser... Eu fiquei no meio de uma questão ali, porque o combinado era tipo assim... Meu pai trabalhava e ela ficava para cuidar das questões. E aí meu pai, ele trabalhava e cuidava das questões de casa também, de filho, de tudo. Então, porque a única preocupação dela era ele, né? Ela só se preocupava com meu pai, onde ele estava, com quem ele estava, onde ele estava, que horas ele ia chegar, que horas ele ia voltar. E meu pai estava meio que cumprindo com as outras funções também. E aí eu comecei a pedir mais pro meu pai fazer as coisas, não porque eu só queria que ele fizesse, porque chegou uma hora que eu já comecei a entender que ela não ia fazer. Aí eu já vou pedir logo direto pro meu pai, porque aí é ele quem faz. E ele me levava no colégio, me buscava do colégio, ele fazia todas essas coisas. E quando ele estava viajando? Quando ele estava viajando, às vezes ela ia, mas já houveram vezes quando eu estava um pouco mais velho, já com 13, 14 anos, de eu ficar esperando na porta do colégio, ela ia e ela não ia, e eu voltava a pé. E o seu irmão, ela tinha o mesmo tratamento com ele? Não. Vocês estudavam na mesma escola, você e seu irmão?
Até os 12, 13 anos a gente estudou na mesma escola. Depois a gente começou a estudar a escola... Não, até os 12. Depois... Aí ela ia buscar ele e não ia buscar você? Não, eu acho que ele voltava. Eu acho que ele assim, meu pai fez uma coisa... Né, meus pais fizeram uma coisa que não se faz, mas eles deram carros muito cedo. Então, eu acho que ele é 3 anos mais velho que eu. Ele tinha um carro, então ele ia, voltava de carro. Com 16 anos ele já tinha uma independência perigosa e contra a 16, lei. 17 anos, Mas é porque a gente... Não que isso justifique. Mas a gente morava em Alphaville, na época. Então, era um lugar mais tranquilo, vamos dizer assim. Mas não pode. Mas não pode. Não pode. É só a partir dos 18. Só a partir dos 18, não, eu sei. Então ele ia de carro, voltava de carro e eu às vezes ficava lá esperando. Geralmente pessoas como a sua mãe, que são muito aficionadas que o outro está atraindo, geralmente são pessoas que traem muito. Sua mãe também tinha outros amantes? Você sabe, você descobriu isso? Então, na verdade, isso é uma coisa que, assim, o caso do meu pai ele já teve repercussão algumas vezes, mas isso nunca foi falado. E isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, até assim, em vídeos, quando tem na internet ou matérias, uma coisa que sempre me incomodou muito é que muita gente usa o fato do meu pai ter tido relações extraconjugais como a justificativa do assassinato dele. O que eu estou fazendo aqui eu sei, é o conhecimento da tua história. Sim, Mas eu entendo que as pessoas, elas, que nem eu falei do Jeff Machado agora, se ele fazia ou não vídeo pornô, o problema não é esse, não é por isso que ele vai matar. E se o seu pai tinha ou não outras mulheres, não é por isso que ela pode fazer o que ela fez, exatamente. Inclusive com você. Exatamente. Que é o que a gente vai ver. Uma coisa é um crime passional, mas outra coisa o que eu queria dizer, assim, eu só introduzi para dizer que eu sempre vi isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito, porque eu sempre, claro que isso não justifica em primeiro lugar, e em segundo lugar ela também tinha. Isso nunca... Isso é muito comum, isso. Quando uma pessoa fica muito... O que você está fazendo, é porque ela está julgando por ela, né? Exato. Tanto que na época do crime, dentro da investigação da polícia, eles descobriram que ela tinha um namorado de longa data, ou seja, ao mesmo tempo ela com o namorado, ela estava planejando o crime. Então, não era essa questão. E eu nunca tive a oportunidade de falar isso, mas isso me incomodava porque parecia que para algumas pessoas era uma justificativa aceitável, sabe? E a gente, assim, eu sei que nós não deveríamos fazer isso, mas eu leio. Então, às vezes, quando saía alguma notícia sobre o caso do meu pai, aí tinha uns comentários lá embaixo, aí eu pensava, eu vou ler, eu não vou ler. Não se lê comentário, ainda mais quando você está dentro da história. Eu lia e aí eu via essas coisas e eu ficava um pouco chateado, porque eu falava, nossa, meu pai era tão legal, tão bacana, tão... do bem, a relação dos dois não era isso, nunca foi a questão da esposa que ficava em casa cuidando dos filhos, porque eu acho que as pessoas, uma coisa que você falou em um dos seus vídeos que eu achei muito legal, é que as pessoas julgam as outras pela própria régua. Sim, a sua mãe estava julgando teu pai por ela, por isso que eu perguntei se ela tinha, porque parece matemática humana isso, se você for preocupado demais com quem o seu namorado está, é porque você está agindo dessa maneira. Mas eu acho que no caso dela também tinha uma questão, e aí depois, entendendo mais sobre as patologias que eu falei sobre, era uma questão de posse. Tipo assim, é meu. Este é meu. Não era uma questão de amor, uma questão de paixão, era mais de posse. Ela não queria que outra pessoa tivesse usando o que ela entendia que era dela. E ela tinha essa posse com o seu pai e com o seu irmão também? Não. Os filhos, eles sempre eram ferramentas. Nós sempre fomos duas ferramentas dentro do plano dela. Sempre. Então... Se você fechasse seus olhos, você conseguiria lembrar de algum momento feliz, inteiramente feliz com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão? Aquele dia, aquele domingo que foi bom demais, aquele sábado que foi um super sábado, ou o Natal, algum momento que você tenha se preenchido completamente? Porque a sensação que eu tenho quando eu li o seu material, que você me mandou, é que você nunca teve uma lembrança familiar feliz. Inteira. Não. Eu acho que eu acho que eu vivi momentos em que
ela fingia que estava tudo bem, mas eu sabia que tinha um plano por trás daquilo. Então não era inteiramente bem. Era sempre depois de uma situação que não tinha sido legal, e aí ela, eu tenho que ir. Nada era gratuito, nada era legítimo, nada era por você, era tudo por ela. Também histórias como a sua, é muito comum os irmãos se juntarem. Porque a tristeza e o medo se juntam numa força. Eu conheço pessoas assim, que nada, não há nada que vai conseguir diluir aquela amizade de irmãos que cresceram em ambientes familiares ruins como esse que você cresceu. Como foi a sua relação com seu irmão? Nossa, desde o início a gente sempre foi muito distante um do outro. Eu acho que até porque para ela era mais conveniente que existisse isso, né? Porque se os filhos são unidos, como que eles podem ser manipulados, né? Dividir para conquistar. Dividir para conquistar, exatamente. Então, para ela era muito conveniente que a gente tivesse esse distanciamento. Meu pai era a única pessoa que se incomodava. Meu pai, ele sempre falava: meu filho, eu te peço tanto, por favor, tenta ter um relacionamento bom com seu pai, com seu irmão. Mas eu acho que meu pai, como ele trabalhava muito, ficava o dia inteiro fora, ele não conseguia ver que muitas vezes ela era a pessoa que estava ali também contribuindo para que esse distanciamento acontecesse. Mas eu acho que, para além disso também, eu e meu irmão, nós somos muito diferentes. Então, acho que se não fosse toda essa situação, eu acho que a gente já não teria um bom relacionamento também, assim, sendo sincero. Mas com Mãe Jogando Fermento, ela provocava essa divisão entre vocês, ela alimentava, ela fazia esse jogo entre vocês para vocês não se gostarem? Que tipo de coisa ela fazia? Que nem, por exemplo, ela teve uma situação que eu estava em uma discussão com ela. Pelo que eu me lembro, essa discussão foi porque eu tinha 13 anos e eu tinha uma namorada na escola. Mas eu estava num processo ali de me descobrir e tal. E ela, eu acho que já entendia, né, que não era a minha orientação. Então, quando eu arrumei essa namorada para ela, foi meio que tipo assim, não, que bom. Porque agora as pessoas não vão poder, porque sempre tem uma coisa muito com as pessoas, né, com a sociedade. Então era coisa assim, nossa, que bom, porque agora eu tenho como não deixar as pessoas falarem algo. Vai ser uma vergonha a menos para mim. Uma vergonha a menos para mim, exatamente. A gente não vai passar essa vergonha porque ele tem uma namoradinha e tal. Já me basta meu marido, agora tem um filho gay? Não. É demais para mim, é isso. Exato. Triste para sua mãe. E aí eu terminei. A gente acabou terminando. Sim. E ela decidiu ligar na casa da menina para tentar forçar uma situação. Ela tentou fazer com você o que ela fez com seu pai lá atrás. Quando não continua namorando, não precisa nem se beijar. É isso? Tipo isso. Aí ela liga na casa da menina e eu fiquei muito nervoso com isso. 13 anos, gente, que vergonha. Tava com 13 anos de idade. E aí eu fiquei bem nervoso. E aí eu começo uma discussão com ela. E aí eu peguei, acho que eu falei alguma coisa do tipo, eu vou pegar o telefone pra você não poder ligar, alguma coisa assim. E eu escondi o telefone, alguma coisa assim. E aí ela pede pro meu irmão entrar, meu irmão que não tinha nada a ver com a história, ele entra no meu quarto, ele pega pra procurar o telefone, ele quebra todas as coisas dentro do meu quarto. E aí eu tentando segurar ele acaba me batendo ali, e aí, enfim. E ele não tinha nada a ver com a história. Eu vi no teu livro que você tem um primeiro romance, quando você é muito criança, com o Menino da Franja. Isso. E o teu irmão, ele age com você de uma maneira horrorosa. Como é que foi essa história? Então, isso foi antes dessa situação. Eu tinha 8 anos. Tinha 8 anos de idade. A gente foi para Goiânia. E, enfim, e eu acho importante falar sobre a minha sexualidade, porque as pessoas não têm noção de como a minha sexualidade influenciou esse caso. E eu nunca falei sobre isso, mas assim, esse caso, se eu não
fosse gay seria uma coisa e eu sendo gay é outra completamente diferente. O que eu tive que viver e o que eu passei por conta disso é absurdo. Isso eu vou querer destrinchar mais, mas eu só queria Sim, não, entender a atitude do seu irmão com você e se ele ainda é assim com você. Então, eu não confesso. Não, mas vamos pro passado para daí você vir pro futuro. Sim. Tá? Só para introduzir. E aí, quando eu tava com 8 anos de idade, a gente se mudou para Goiânia, de Barra do Garças para Goiânia, e lá meu irmão sempre convidava os amiguinhos dele para brincar. E aí, um desses amigos dele, a gente começou a meio que esse processo de descoberta, sabe? Uhum. E aí a gente se encontrava e às vezes se beijava, às vezes ficava. Ele era mais velho que eu, tinha a idade do meu irmão, e meu irmão descobriu. Meu irmão viu vocês isso. dois? Nos viu. E eu fiquei desesperado, porque eu já sabia que eu tinha uma, entre aspas, mãe muito complicada. Então... Eu imagino que sua mãe não devia falar para vocês, ali em casa, o que é ser gay, o que é... Não, na verdade ela falava que era errado. Então, por isso, você tinha um medo de ser o que você era. Exato. E ele, ao descobrir, ele começa a me fazer chantagens de, olha, você tem que fazer tudo o que eu mandar você fazer, senão eu vou contar para os nossos pais. E ali, eu sentindo aquela culpa, começo a ceder. Começo a fazer tudo que ele pede para eu fazer. Se meu pai me dava um presente, eu entregava para ele. Se ele pedisse. Se ele queria que eu levasse, sei lá, comida para ele, alguma coisa, eu levava. Então ele meio que foi... Te escravizou. Durante meses. Meses, e por que para? Teve um dia que meu irmão ele saía muito à tarde para brincar e não voltava. E aí ele pedia para eu acobertar. Que era parte do... Sim, você estava sequestrado. Exato. E aí, um dia eu cansei. Eu acho que a gente cansa, né? Chega uma hora que você fala... Chega. E aí, um dia ele estava de castigo, ele falou, vai pegar para mim um lanche, vai não sei o quê. Eu falei, pega você. Aí ele, mas você tem noção do que isso pode fazer com você? Aí eu... encerra, vai lá e fala. Eu falei, vai. Quer falar? Fala, faz o que você quiser fazer, cansei. E ele fala. Ele conta pra sua mãe? Nossa. E ele contou pra ela. Pro seu pai também, não? Não, ele contou só pra minha mãe. E aí depois a minha mãe contou pro meu pai. E como foi a reação dos dois? Quando soube que o filho deles era gay? Eu acho que o meu pai, ele... Porque meu pai ele era muito legal. Então na cabeça do meu pai era tipo assim, então às vezes é uma fase, é um momento, deixa, sabe? Agora ela me perguntou, eu menti, eu falei que era mentira. Eu menti pra ela, eu não consegui falar. Você falou que seu irmão que estava mentindo. Eu falei que ele que estava mentindo. Eu falei, menino de franja, eu não sei do que você tá... não sei do que você tá falando. Mas a partir... Eu acho que a partir desse momento eu percebi que o tratamento dela em relação a mim ficou pior ainda. Já não era bom. Mas eu vi que a partir dali piorou. Ela me batia mais, ela era mais agressiva a partir desse momento. E eu não entendia. Eu não entendia o porquê. E isso durou alguns anos. Então era um combo de manipulação com agressão. E na época eu não podia falar nada. Porque quando eu falava, eu sempre estava errado. Porque isso também é uma coisa importante falar, porque eu entendo que a mãe está nesse lugar sagrado, mas para toda regra existe uma exceção. E eu não podia falar, porque quando eu falava, as pessoas falavam, nossa, que filho ingrato. Falava o quê? Desculpa. Que ela era agressiva, que ela era abusiva, que eu sofria muito com a maneira como ela me tratava. As pessoas, eu não podia falar para as pessoas, porque quando eu falava para as pessoas, a resposta sempre era mas você é um filho ingrato, nossa, mãe é mãe, nossa, mas se ela tá fazendo isso é porque a vida dela é difícil, é porque ela... eu entendo. Então eu fui me calando.
Eu fui... Era do nada ela internalizando. chegava e batia em você? Era do nada ela te dava bronca? Ela criava situações. Era tipo assim, eu quero que você decore todo o texto da prova de história. Aí eu falava, são 5 páginas. Aí eu sentava na mesa e ia lá. E aí eu tentava memorizar. Ela ia, tá, passa o texto. Eu começava a falar o que eu lembrava. Na hora que eu errava, ela errou, vou te bater. E bater como? Cinto, uma batia de cinto. E aí ela me levava pro quarto e me batia. E às vezes... E era sempre uma desculpa, porque isso estava sempre relacionado, eu acho que ao meu pai. Assim, se ela tinha uma discussão com meu pai, se ela estava estressada com alguma coisa da situação do meu pai, aí se ela não conseguia descontar no meu pai, ela descontava em mim. Quantos anos você tinha? 9, 10, 11. Meu Deus do céu. E seu pai não via nada disso? Ele via e em casa eles começaram a me intitular de dramático. Eu era dramático, eu era muito dramático, eu era muito exagerado, Mesmo apanhando de cinto? É. Então, meu pai ele ficava na dúvida, porque eram 2 contra 1. Entendeu? Era a minha palavra contra a palavra Seu dela irmão e do meu confirmava isso. Os dois criaram essa versão de que eu era muito exagerado, eu era muito dramático, eu exagerava tudo. E aí o meu pai via como eu tava, então meu pai acho que ele tentava meio que resolver a consequência ao invés do problema. Então meu pai, não, vamos no shopping, eu vou te comprar uma roupa, vamos viajar. Aí viajava eu e meu pai para uma cidade próxima, sabe? Então meu pai ele sempre tentava compensar. Então meu pai começou esse trabalho, eu acho que de sempre tentar compensar. Meu pai sempre tentava compensar, o que também não foi bom no sentido de que depois disso meu pai começou a me dar muita coisa. E aí as pessoas próximas, né, olharam aquilo assim, nossa, pai mima esse menino demais. Então eu virei o dramático, exagerado, ingrato que reclamava, né, da maneira como ela me tratava, e mimado. E todo mundo tinha isso. Nossa, ele é muito mimado. Mas para você ter uma ideia, meu pai me dava coisas que eu não sabia nem o que era, porque eu acho que era aquela forma dele sempre de compensar. Então, quando meu pai, na época, né, era um iPod, o tênis, essas coisas, eu não sabia ainda o que era um iPod quando meu pai me deu. Mas ele sempre me trazia coisas. Sempre. E pro seu irmão também? Trazia, mas ele trazia mais pra mim. Porque ele tinha... Acho que a maneira dele de tentar lidar com a coisa que ele não conseguia lidar, porque ele também ficava numa situação complicada, porque era a palavra de uma criança contra de uma adulta. Então eu falava, pai, ela me bate, ela me usa, ela faz essas coisas. E aí depois ela falava, ele é dramático, ele é exagerado, ele... Então meu pai não ficava em casa, ele não via muito do que acontecia, então ele ficava no meio, assim. Seu irmão, nisso tudo? Como é que foi criando a relação entre vocês dois? Eu quase não via ele, porque meu irmão ele ficava muito fora de casa. Vocês nem conversavam? Não tinha nada? Não. Nossa, Cadu, você não teve mãe, você não teve irmão também, né? Não. E meu pai ele foi incrível, mas viajando muito. Então você também tinha uma ausência física. Ah. Você foi crescendo. Quando que tudo começa a acontecer com hoje você olhando, você percebe que o fim do seu pai já estava determinado pela sua mãe? E por que você me disse que é a sua sexualidade, inclusive, que constrói e ajuda a construir esse crime? Então, com 15 anos, eu peço pro meu pai para ele me deixar ir morar fora. E aí meu pai... Brasil? Do Brasil. E aí eu vou morar em Nova York com 15 anos. Meu pai me leva para lá. E aí, enquanto eu estou lá estudando, a mandante do crime começa a me ligar. Ela começa a me ligar falando, meu casamento está acabando e a culpa é sua. Porque ela sempre tinha essa mania de me culpar por tudo. O que você respondia para ela com 15 anos já? Com 15 anos, nessa época eu acho que eu já tinha entendido algumas coisas. Você mandava ela, vai caçar coisa para fazer, não?
É muito complicado, porque quando você aprende a sentir culpa, quando uma pessoa te ensina a sentir você culpa... foi manipulado desde que você nasceu, então você estava numa prisão, não tem como. Então por mais que racionalmente eu entendesse que eu não tinha responsabilidade nenhuma, eu sentia culpa. E essa culpa foi crescendo. E eu tava lá, e eu tava muito bem lá, eu tava gostando muito de morar lá, só que aí, em um determinado momento, aquilo começou a pesar de novo. O que já pesava aqui começou a pesar de novo lá. E eu tô abandonando minha mãe no momento que ela precisa de mim, eu tô abandonando. E essa culpa foi crescendo. E aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu vou voltar. Aí meu pai, Carlos, você tá bem aí, você tava gostando de estar aí e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pai, você e minha mãe estão separando, como é que tá? Ele, a gente tá conversando sobre isso e tal, mas tá tudo bem. Meu pai, ele sempre, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu tô tomando conta da situação. Isso que ano? 2007. Um ano antes. Um ano antes, no meio do ano. E aí eu decido voltar. Mas é porque, na verdade, ela ali já estava claro que se meu pai saísse de casa, ela tinha que me usar. E eu longe como que ela ia me usar. Você tinha amigos? Você conversava com amigos? Você buscou terapia? Não. Nada. Naquela época, nem amigos. Porque quando você não tem o reconhecimento em casa também da afetividade, às vezes é difícil de você entender o que é afetividade, né? É em casa que você aprende, é com a mãe, com o pai, é com o irmão. Você tinha... Como é que eram suas relações extra-casa? Tinha namorados já? Você estava se relacionando? Como era a sua relação humana fora de casa? Também não era muito legal, porque tudo acaba... Acho que quando você vive numa situação de muita pressão, as coisas vão o que não deveria ser válvula de escape se torna válvula de escape. Você vai ficando numa situação de extrema vulnerabilidade sem saber. Então, eu com 15, 16 anos, eu saía com pessoas mais velhas. Nossa. Você foi buscar, você foi projetar. E você buscava pessoas parecidas com as que... Porque também tem isso. Você tem uma relação abusiva em casa, você vai buscar uma relação abusiva fora. Você buscava relações abusivas? Eu fiz isso mais tarde. Mas fez. Em algum momento porque eu fiz. É o momento... gente, a gente é construído em casa. Depois, com terapia, a gente desconstrói tudo e vai entender o que a gente quer ter de fato. Mas a gente começa... A gente imita o que a gente aprendeu dentro da sala. Sim, mas na época eu acho que eu só queria fugir. Eu acho que eu vivi uns anos assim querendo sair. E sozinho, solitário. E a minha sorte é que meu pai falava muito pra mim não usar drogas. A sua solidão não te machucava muito? Ou ela virou sua melhor companhia? Eu me sentia... É complicado isso, porque assim... Meu pai, ele compensava, né? Como eu disse. Então, o que eu acho que eu sentia na época, eu falava, nossa, tudo é muito errado, mas graças a Deus que eu tenho meu pai. Então, isso era o que me completava. Por isso que você vai buscar homens mais velhos, gente. Óbvio, você estava buscando teu pai lá fora também. Mas é real isso. Isso daí é só... Eu não sou psicólogo, mas eu leio muito, eu conheço bastante o ser humano. Então, e essa solidão sua caminhava junto com... Por que eu estou batendo muito em cima de você? É porque você não para mim aqui... Você veio contar como seu pai morreu. Uhum. Porque você é a primeira vítima da sua mãe. A primeira vítima da... Como é que é o nome? Eu nunca consigo falar Giselma. o nome dela. Giselma. Além do português, com esse nome, o problema... A primeira vítima dela é você. Ela constrói... Ela não te matou, mas ela, emocionalmente, ela te matou por muito tempo. Sim. Que bom que você está conseguindo reconstruir. E por isso que eu preciso entender... Por isso que eu estou trazendo muito a ferro a sua história também. Sim. Porque você está dentro desse universo. Assim, e as pessoas vão entender daqui a pouco. Além de tudo, além de matar teu pai, ela quis botar você como autor da história. Exato. Então, é uma coisa... por isso que eu preciso entender você bastante. Sim. Então, você estava sozinho, solitário, solteiro. Sim. Você tinha os 3 S's. E você volta de Nova York. Nem em Nova York você não conseguiu. Porque Nova York é a cidade onde você pode ser o que você quiser. São Paulo é uma cidade no Brasil que você pode ser o que você quiser.
Mas Nova York é a cidade do mundo que você pode... Nova York e Londres, mas Nova York é uma coisa assim... Ainda mais você tá longe. Então, mas Você tem uma distância. Você conseguiu ali, pelo menos, ser inteiro. Não, o problema é onde você busca, né? O que você busca e onde você busca. Seu pai até te ensinou a não usar drogas. Ainda mais Então, não, mas essa foi a única parte boa. Essa foi a única parte, assim, que salvou, porque como eu tava nessa busca sempre de escapar, acho que foi a única coisa que eu consegui barrar, tanto naquela época quanto ao longo dos anos, quando as pessoas me ofereciam, eu falava, não, meu pai falou que não, eu não... Porque meu pai era muito legal comigo. Fazia tudo o que eu queria, me ajudava em tudo, então eu me sentia culpado. Eu falava, até porque sentir culpa foi algo que me ensinaram muito cedo. Então, culpa é uma coisa que eu acho que é uma das principais que até hoje eu tenho que trabalhar. De não sentir culpa, de entender que eu não tenho culpa, que eu não sou culpado e que eu posso viver minha vida. Mas na época, foi a única coisa que eu conseguia barrar porque meu pai me pedia para barrar. Ele falava, olha, não quero, não é para você usar, qualquer coisa. Se você sentir que precisa me ligar, pode me ligar. Então meu pai ele construiu uma relação muito legal. Tanto que, enfim, mais para frente, quando a gente for falar do crime, isso tem um peso ali. Mas tudo que eu precisasse eu podia ligar para o meu pai. E na época, quando eu estava em Nova York, eu estudava, né, fazia o high school, acho que das 8 da manhã até as 3 da tarde, e eu morava sozinho. Enfim, meus pais fizeram coisas em termos de liberdade. Meu pai fazia algumas coisas que não é o recomendado. Mas meu pai alugou um apartamento para mim em uma cidade que chama Rye, ali uns 30 minutos de Manhattan, e eu morava lá. Ia pro colégio, que ficava perto, ficava uns 10 minutos a pé, e voltava. E aí, quando eu ia conhecer essas pessoas, era à noite, era no final de semana, era através de... Na época não existiam aplicativos. Era o Gaydar. Não era o Gaydar, era o Gaydar que tinha da vida. Tinha aqueles sites também. Então eu usava um site na época... Os chats, que no Brasil eram os chats do UOL. No Brasil eram chats do UOL. Na época, lá... Eu não sei se você ouviu falar um site que chama Manhunt. Manhunt, sim, que era o Gaydar também, essas coisas assim. Então, naquela época era isso. Então, e eu tinha 15 anos. Não deveria estar... Sim, mas era a forma de você conhecer também. E foi ruim também as relações que você conheceu ali? Eu acho que foram ruins porque eu estava procurando a coisa errada no lugar errado. Você só tinha uma referência, que era sua mãe, que era seu pai, que era ali dentro da sua casa. Você só buscava referência. Você não conhecia outra referência. Você não tinha. Você tinha uma coisa mais isolada. O seu irmão também, ele era também avesso afeto e tudo mais por ele? É porque ela usava, no meu entendimento, ela usava nós dois de formas diferentes. Sim. De maneiras diferentes. Ele era quem ela dava tudo, né? Ela dava tudo para ele. O afeto estava para ele. O afeto ia para ele, o que ele precisasse, ela dava, entregava tudo para ele. E eu era o que ela usava para tirar. Eu era quem ela tirava tudo. E sentia inveja do afeto que meu pai me dava. E como eu disse, eu não podia falar. Tanto que ele vai ficar com sua mãe, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então você está em Nova York, você resolve voltar porque a culpa sua mãe foi lá. Você acha que ela já começa a te ligar para você voltar já pensando no crime? Ele precisa estar aqui para eu poder agir? Não pensando naquele momento, acho que ainda não era no crime. Acho que naquele momento era tipo assim, ela sabia que eu tinha uma influência muito forte sobre meu pai. Se você estivesse longe, ela perderia. Ela perderia. Então ela precisava, era uma arma. Ela tipo assim, ele aqui eu tenho uma arma contra meu pai. Ele longe, como que eu vou usar? Então eu preciso fazer ele voltar. Ele aqui eu posso usar ele. E eu, na minha cabeça, coitada, tadinha... e ela falava em se matar, ela sempre falava em se matar, então já aumentava ainda mais a culpa, né? Porque eu pensava assim, eu falava, nossa, e se ela fizer alguma coisa e eu estiver aqui? E se ela se mata e eu não tô lá? Sabe? E aí vai crescendo a culpa, e aí eu chego, e aí quando eu volto pro Brasil, ela começa a falar, seu pai tá nos abandonando, seu pai tá te abandonando, você vai deixar seu pai te abandonar? Se seu pai sair de casa, ele tá te abandonando. E aí eu falo pra ela, não, pera,
meu pai não é casado comigo, ele é casado com você. Meu pai não tá me abandonando. Você falou isso pra ela? Falei. E ela falou o quê? Ela, vai mas- pro quarto e vou te dar uma sentada. Não. Não, eu já tinha 16, 17 anos, já tinha parado. Inclusive, ela para de me bater quando eu tinha 12 anos, eu acho, porque um dia eu falei pra ela, você não vai me bater mais. Eu falei, Você já era desse tamanho? Porque você é enorme. eu pichei rápido. E eu falava teve um dia que eu falei pra ela, falei, não, você não vai mais me bater. E eu fui, assim, era todos os dias. Tá? Não era uma coisa assim, ela batia de vez em quando. Não, isso era uma coisa constante de Já acordo... marca? Porque cinto vai te deixar roxo. Deixa eu... Nenhuma professora via, porque às vezes escapa, vai no braço, vai no rosto. Não, então, é por isso que eu tô dizendo. Era uma situação muito complicada, porque como eu tinha uma situação privilegiada, ninguém me ouvia. Ninguém nunca me ouviu. Ninguém me Mas não ajudava. viu, porque você devia ter roxo no corpo. Não, até eu ia pra escola, às vezes eu sentava no canto, na última carteira da escola e passava a manhã inteira chorando e voltava pra casa. Nenhuma professora falou com você? Nenhum coleguinha, nenhum amiguinho? Teve uma vez que uma professora veio falar comigo. E aí eu falei, a situação em casa é complicada. E ela, normal. Espero que tenhamos mudado, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu acho que por conta dessa situação privilegiada, eu era... E na época, eu tinha tudo que as crianças queriam ter, né? Era o tênis que toda criança queria ter, eu tinha. O eletrônico que toda criança queria ter, eu tinha. Então, se eu falava alguma coisa, ninguém olhava e falava assim... Seu pai te dava tudo e sua mãe tirava tudo. Porque quando você tudo. tira o afeto, você tira tudo. Quando sua mãe batia em você gritava, você chorava, você esperneava, você pedia por socorro? Então, as primeiras vezes eu gritei, só que depois eu comecei a colocar roupa em cima da roupa. Então, eu comecei assim, eu colocava uma bermuda e aí eu colocava uma bermuda embaixo da bermuda, depois eu colocava uma calça. Pra se proteger. Porque ela falava, ela avisava, ela falava bem assim, ela marcava a hora, ela falava, eu vou te bater... Às 2h. 2h. Ela falava bem assim, vou terminar um negócio aqui e depois eu vou te bater. Então eu já me preparava, eu sabia que ela ia bater. Você devia ter empregadas em casa, alguma coisa. Elas viam isso, ninguém te ajudava, ninguém falava nada. Não, todo mundo tinha medo. Vizinho ouvia, falava nada. Não. Bom, mas daí vamos pular então para 2007, você voltou de Nova York, Isso. ela não te batia mais e você já fala, não, peraí, ele vai separar de você e não de mim. Você teve que vir falar isso na frente dela, não Exato. podia ter falado por telefone, tudo bem. Voltou. E aí ela começa a falar, não, mas é porque você não entende isso. Porque agora essa mulher que ele tá vai começar a manipular ele contra você e vai começar a colocar coisa na cabeça dele. Então agora ele ainda não te abandonou. Você já era manipulado. Ela falava, agora ele ainda não te abandonou, mas ele vai te abandonar. E meu pai... o que eu fiz? Eu conversei com meu pai. E meu pai me deixou muito claro que não. Então eu tava tranquilo em relação a isso. Tava super tranquilo, mas ela batia na tecla. E ela ficou fazendo isso durante um bom tempo, até que ela chega em um momento e ela deixa muito claro. Não quero que você fale mais com seu pai. Falar o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite, oi pai. Ela se afasta do seu pai, fala pro seu pai que você não vai mais falar com ele porque ele tá com outra e não tá comigo. E aí eu falei pra ela, olha, eu sei que eu sou seu filho, que eu tenho uma obrigação, entre aspas, no meu entendimento na época, uma obrigação como filho, mas eu falava, olha, meu pai é muito legal comigo. E você não é nada legal comigo. Então, assim, não tem a menor condição de eu parar de falar com meu pai. Eu falei, não tem lógica eu parar de falar com meu pai. Mas eu falei, se você precisar, eu tô aqui pra te ajudar. No que você precisar, eu tô aqui pra te ajudar. Mas não vou me meter nisso. Até que tem um momento que a gente vai para uma festa da empresa. Todos os anos a empresa fazia, pelo menos na época, uma festa em Barretos. Eles eram os patrocinadores. E ela já estava separada do meu pai, mas ela pede para ir. Ah, então seu pai chega a se separar mesmo. Ele sai de casa. Ele vai embora. Quando seu pai morre, ele já não tá mais com a sua mãe? Não. E ela tinha um namorado, inclusive, na época. Ela já tinha um namorado. Que frequentava a sua casa? Não frequentava. Você não sabia? Não, ela não queria que eu soubesse. Eu soube por acidente do namorado. Antes do seu pai morrer? Antes do meu pai morrer. E ela pede, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém. Não fala. E aí eu,
Tá bom. Seu irmão sabia? Mas eu não sei. Não sei se ele sabia, imagino que sim. Vocês não conversaram? É que sabe o que acontece? Eu tenho. Desculpa me pôr como parte. É que eu tenho o privilégio de ter 2 irmãos com quem eu não consigo ver minha vida sem eles. Eu não consigo, a gente é muito amigo. Então me entristece muito irmãos que não são e que poderiam ser. Você e seu irmão não tinham nem nada. Vocês estão ali com. Você tinha o quê? 17 ou 19? É isso? 17. E ele 19. 19. São 2 anos de diferença? 3. Acho que ele tinha 20. Tudo bem, 20 anos você já é hominho, 17 você ainda está saindo de adolescência. Mas alguma coisa, jogar videogame, ou no Natal, se dar Feliz Natal, se abraçar. Nada. Não. Te faz falta ter tido esse irmão? Ou você não conheceu, então você não sabe o que você perdeu? Então, não dá pra sentir falta daquilo que você nunca teve. Eu sei, mas você via os seus amigos. Eu via, mas como eu disse, meu pai ele compensava em tudo. Meu pai, ele era o irmão que eu não tinha, ele era a mãe que eu não tinha, ele era o pai, ele era o melhor amigo. Ele era o pai, né? É uma tristeza. Não, tudo bem, então eu vou... E eu acho que isso foi fazendo... Eu sei que não é o certo, mas eu falava, obrigado, Deus, tem meu pai. Entendeu? O seu pai completou você, tanto que imagina a hora da morte dele que não deve, a gente vai chegar. Aí, então eles se separam, ele já está morando em outro lugar. Já tinha 1 ano. E sua mãe já tinha até um namorado. Sim. E aí, o que vai acontecendo ali? Então, como eu estava falando da festa, chega nessa festa... De Barretos. Eles já estava morando com a companheira dele, né, a última companheira que ele teve. E ela começa a fazer um escândalo, falando que queria ir, que era pro meu pai dar os convites e tal, e meu pai acaba cedendo. Porque a gente via nela uma bomba relógio nela mesma. A gente tinha um medo de que ela criou essa ideia de que ela a qualquer momento podia fazer algo contra ela mesma. Então, tanto eu quanto meu pai, a gente ficava sempre naquela coisa de não, a gente precisa tomar cuidado. O que ela pediu, o que ela quiser, a gente não pode contrariar. Sabe, assim, o mínimo possível que a gente tiver que contrariar, a gente vai contrariar. Vocês viam ela como louca, não como má. Exato. A gente achava que ela... E também por conta do passado dela, né? Ela tinha perdido a mãe. Inclusive... Mas as pessoas perdem pai e mãe e não saem matando ninguém. Ela tinha perdido a mãe, não tinha contato com o pai, não tinha contato com os irmãos. Então, a gente tinha uma coisa... Não, nós somos a única família que ela tem. Então, para ela tá sendo mais difícil. Como ela manipulou todo mundo, hein? Porque você percebe que assim, ela só não conseguiu destruir a tua relação com teu pai, que tentou e você falou não. Mas ela tinha o controle de vocês 3. Sim. Da sua avó, a mãe do seu pai, ela também tinha controle de cima dela? Não. A sua avó nunca gostou dela? Não. Tá certo ela. Nunca gostou. Tá certo. E tanto que assim, e ela ficava tentando quebrar. Ela ficou esse ano inteiro tentando me separar do meu pai, até que tem uma situação que ela consegue criar um distanciamento entre eu e meu pai. Você vai falar disso, mas vamos terminar Barretos. Sim, aí Barretos. Ela vai pra Barretos, ela quer Barretos. E ela quer ir dançar. E aí eu vou com meu pai no carro com ela meu queria pai. ir pra Barretos ou ela queria só pra provocar? Não, quem vai sou eu. É só pra provocar, quem vai sou eu. Eu sou a esposa, eu ainda ocupo esse lugar de porque... Ela queria ir com o seu pai? Ela queria ir com ele, mas ela não foi. Tá. Então meu pai foi comigo e isso aconteceu várias vezes. Assim, meu pai ele ia comigo nos lugares e ela ia com meu irmão. Então essa divisão sempre existiu. Tanto que teve uma viagem que nós fizemos internacional que eu não conseguia mais... Chegou num ponto, eu acho que eu estava com 16, eu não conseguia mais lidar com os 2. Tanto com meu irmão quanto com ela. E meu pai compra as passagens pra gente fazer uma Eurotrip, assim. Ficar Paris, Londres e Roma. 15 dias. E eu falei pro meu pai, eu não vou. Falei, com a sua mãe junto? Com todo mundo? Com todo Mas mundo. ele não estava separado? Não, isso foi antes. Nisso eu falei, eu não vou. E meu pai me convence. E aí ele falou, não, mas vai comigo. Nós ficamos no mesmo quarto. Vem comigo. E aí eu ia comer. Eu falei, tá bom, pai. Então, se você controlar a situação, eu vou. Então, era sempre assim. Meu pai me puxava. Meu pai falava, não, vem comigo que tá tudo certo. Eu te protejo, eu te acolho, eu faço. E aí, em Barretos, foi a mesma coisa. Meu pai falou, não, tá bom, então você vem comigo, ela vai com seu irmão. E aí, chegando lá, ela vê, meu pai fica distante dela e ela começa a ter um surto e falar, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, falando pra mim.
E aí eu falei, mas como assim a culpa é minha? Por que você tá falando que a culpa é minha? E nisso eu já estava cansado daquilo, então eu começo a chorar ali também na frente de todo mundo. E ela fala, a culpa é sua porque eu falei para você se afastar do seu pai e você não se afastou. Então seu pai tá achando que você tá aceitando, ele tá saindo de casa. E porque você tá aceitando, ele saiu de casa. Se você não aceitasse, ele teria ficado. E aí eu vou lá e falo com meu pai de novo. Eu falo, pai... E aí junta isso de eu nunca poder falar, porque eu vivi uma situação extremamente abusiva com ela na infância e na adolescência inteira, mas eu também não podia falar, porque quando eu falava, eu era o filho ingrato que estava contra a mãe, que é a instituição sagrada que nunca faz nada de mal e nunca nada de errado. E se você fala que sua mãe está fazendo algo errado, o errado é você por estar falando mal dela. Meu Deus, olha a construção que você fez. Entendi, tá? Então eu pensava, e aí como eu sempre tentava falar, eu peguei e cheguei na conclusão seguinte, falei, não, deixa, quando eu tiver adulto, eu vou no psicólogo, vou fazer igual todo mundo faz, vou calar a boca. Eu vou no psicólogo, vou ficar uns 5, 6 anos. Você foi, né? Não, nunca fui. Então tá na hora, né, meu querido? Tá esperando por quê? Porque é bom. Eu garanto que é bom. Não, eu sei que é bom, mas é que isso a gente vai... Até hoje a minha vida é complicada por conta desse crime. Então eu ainda não consegui me organizar. Isso que você precisa fazer. Bom, mas vai. Daí você tava... Daí ela... Essa viagem para Roma, Paris e Londres, ela é antes de Barretos? Ou é depois? É antes de Barretos. Antes de Barretos, tá. É só para mostrar que sempre era isso. Já tinha se tornado um modus operandi dela. Ela conseguia, de alguma maneira, ela conseguia prender o seu pai, prender você fazendo e seu irmão. Só que ela ainda precisava botar muita culpa em você para você continuar alimentando a loucura dela pelo teu pai, tá? Exatamente. E aí ela fala isso para mim e aí eu conversei com meu pai, né? Nesse momento isso acho que foi agosto, o crime é em dezembro. Então por isso que eu citei Barretos. Eu conversei com meu pai muito carinhoso, muito acolhedor. Falou, meu filho, não tem nada a ver isso. Nunca vou te abandonar, nunca vai acontecer nada disso. Eu tô aqui, nada é culpa sua, você não tem nada a ver com isso. Então meu pai fazia aquele trabalho. Ele não falava pra ela, ô maluca, para de fazer isso pro meu filho? Você não sabe? Não, falava, eu já vi ele falar algumas vezes, mas não adiantava, né? Não adiantava. Não... Ela dava a volta. Aí é pra aquilo, ele é dramático, ele é exagerado, ele é problemático. Então eu tinha o problema era eu. E é muito complicado isso, porque você começa a acreditar que você é o problema. Sim. Eu naquela época eu acreditava, eu falava, não, eu sou problemático. Assim, eu lembro que em várias situações na escola, quando ela gritava muito comigo, me usava, me batia, aconteceu alguma coisa e eu não conseguia ir bem em uma prova, no dia seguinte eu não conseguia fazer a relação entre aquelas duas situações. E aí eu falava, não, eu sou burro mesmo. Aí anos depois, quando eu comecei a fazer a faculdade, e que já estava longe dela, e aí eu pego uma prova e eu consigo entender a prova, eu falo, mas eu dei conta de entender uma prova? Gente, o emocional destrói qualquer pessoa, e você estava com o seu emocional sendo diluído todo dia. Aí em Barretos acontece o que mais? Ela vai... Acontece isso, ela vai, joga a culpa em mim mais uma vez, meu pai se afasta, fica longe... E aí, mas foi mais uma tentativa dela de me culpar e de tentar criar algum tipo de alguma, como que eu posso falar, alguma rachadura na minha relação com meu pai, entre eu e meu pai. E não consegue, porque a gente sempre conseguia voltar. E ela continuou isso ao longo dos meses, assim, teve mais 2 meses depois. Eu tenho uma batida de carro, que, como eu disse, eu estava com 17 anos, mas eu já tava dirigia. Com carro, já. E eu fui numa rotatória, vem um cara e bate na traseira do carro. Eu desci do carro, falei para ele, olha, me dá seu número de telefone que eu vou ligar para meu pai vai fazer o conserto tanto do seu carro quanto do meu, fica tranquilo. Chego em casa, aí eu conto para ela, olha, bati o carro e tal, peguei o telefone aqui e vou entregar para meu pai. E ela, não, me dá o número aqui, deixa que eu resolvo. E ela nunca resolvia nada pra mim. Sabe assim, pra mim nunca fazia nada, nunca podia. Então eu achei estranho, mas eu pensei, tá bom. Quer resolver? Que momento que é isso? Outubro, mais ou menos. De 2007. 2008. Já estamos chegando no crime. Outubro de 2008.
E aí ela tem esse momento e ela fala, não, me dá o cartão que eu ligo. Tá bom. Dias depois o meu pai me liga desesperado, falando, Carlos Eduardo, você tá bem? Tá tudo bem com você? O pai, tá tudo bem. Por quê? Aí ele, não, porque sua mãe falou que você falou pra ela que porque eu saí de casa, você não confiava mais em mim, não confiava em falar nada comigo, e que um cara bateu no seu carro, e que esse cara tava te perseguindo, e que você não queria me contar, porque esse cara tava atrás de você. Pai, não sei de onde ela tirou essa história. Eu falei, eu não sei. Você não confrontou ela? Não, confrontei. Você morava com ela, né? Morava com ela. Meu pai me chamou pra ir morar com ele, inclusive é o maior arrependimento da minha vida. Meu pai me chamou pra ir morar com ele quando eles se separaram, mas eu não fui porque eu fiquei com medo. Porque eu falei, bom, se eu morando com ela, ela já me usa todo dia, se eu tiver com meu pai, acabou. Ela vai me ligar de manhã, de tarde, de noite pra saber do meu pai e vai me usar ainda mais pra tentar voltar com meu pai. Eu preciso perguntar. E por que você... Bom, você atende porque você já está manipulado, sua realidade é essa e você não vai deixar de atender. Tá bom. Tá. E aí eu falei pro meu pai, pai, não, essa história não existe. Eu falei, pai, sim, houve a batida, mas eu só entreguei o cartão pra ela porque ela pediu pra eu entregar pra ela. E aí meu pai fala, tá bom. E aí nisso, ali naqueles meses, eu tava conversando com meu pai pra eu ir morar fora mais uma vez, porque eu sempre gostei de morar fora e na época era uma possibilidade, né? Eu falei, e eu tava muita pena dela, muita dó dela, e eu chamo ela pra ir junto. Não que eu quisesse que ela fosse comigo, mas é porque eu falei, não, se eu tiro ela daqui... Você tinha pena da sua mãe? Eu tinha... Meu Deus do céu, como ela te manipulou, pelo amor de Deus. Eu tinha pena e eu tinha uma necessidade de cuidar, assim, sabe? Eu achava que era minha responsabilidade cuidar, eu achava que era minha responsabilidade... Até porque, como eu te disse, todas as vezes que eu ia falar alguma coisa, as pessoas falavam, mas ela é sua mãe, mas... Você tem que cuidar da sua mãe, mas você tem que... Bom, mas daí você pensa em morar fora e pensa em levar a sua mãe. Maravilhoso. Eu falei, fica uns meses. Eu falei, eu vou morar fora, porque eu combinei com meu pai concordou. Ele falou, você quer ir? Eu vou conseguir um emprego pra você lá, vou arrumar um apartamento pra você morar lá. Eu ia pra França na época, ele conseguiu organizar tudo, ele falou, tá bom, quando você quiser ir, me avisa. Eu falei, tá bom. E aí eu falei pra ela, olha, eu tô indo morar lá, você não quer ir comigo? Porque eu sempre tenho isso até hoje. Eu acho que quando você está numa situação difícil, você precisa ficar longe dela para você poder processar, para você poder entender ela melhor. E eu pensei... Quando você for fazer terapia, você vai descobrir que é o contrário. Você precisa mergulhar nela. Não, mas quando você for fazer terapia... Tá. Não, sim, mas até no livro que eu te mandei eu falo sobre isso, sobre essa questão de entrar para você poder sair, resolver. Mas eu acho que às vezes no meio do... falei algumas vezes que ele escreveu um texto aqui, ele me mandou um manuscrito para ler da história dele. Por isso que eu já falei umas 2 vezes, você falou agora também. Que pode ser um e-book que eu tô pensando. Tá. E aí você ia pra França? Eu ia pra França e eu falei, fica uns 3 meses lá, porque você fica um pouco longe disso, vai te ajudar a pensar melhor. Ela trabalhava, sua mãe, ela fazia o quê? Além de te encher o saco. O que ela fazia? Em um determinado momento, meu pai começa a ter que se mudar muito por conta da empresa. Então, meu pai fala, fica em casa cuidando dos filhos que eu trabalho. Tudo bem, mas o que mais? Aí, ela ia ler, ela ia fazer um curso? Não, e aí o trabalho dela mas era... o que ela fazia o dia inteiro? Seguir o meu pai, perseguir meu pai, saber com quem ele estava, com quem ele não estava. Tinha detetive que ela colocava atrás do meu pai. A vida dela era em função do meu pai. Mas por quê? Porque ela queria pegar ele traindo para ela pedir dinheiro dele? Era porque... Não, era o que era? Meu pai dava não era dinheiro. Financeiro, era emocional mesmo. Não, eu acho que era cuidar da posse dela. Era tipo assim, tá, ele pode sair com outras mulheres, mas se chegar num ponto de alguma mulher tentar tirar ele de casa, ela tinha que saber pra... A certidão de casamento é minha. Exato. Ela tinha que saber pra cuidar do patrimônio dela. O patrimônio dela era o meu pai, era posse. Então ela tinha que cuidar do que era dela. Isso aqui é meu. E não é financeiro, né? Não. É emocional mesmo. Então ela... Qualquer mulher que se aproximasse, ela tinha que saber tudo. Tinha que saber quem era, de onde vinha, pra onde ia... Tanto que eu nunca imaginei que ela pudesse fazer nada contra o meu pai, porque eu pensava assim, eu falava, gente,
pessoa passa a vida inteira em função dessa pessoa. Vai mandar matar? Mas... bom, e aí ela não vai pra França, nem você vai pra França? Não, porque ela fala pra mim, espera. Eu vou, mas espera. Eu vou... Aí ela já tava de caso pensado. Já. Ela, eu vou, mas espera, fica aqui um tempo. Quando eu puder ir, eu te falo. E eu falei, tá bom. Eu falei, mas eu quero ir em novembro. Ela, não, novembro pra mim não dá, novembro não pode. Que é quando seu pai morre? Dezembro. Dezembro. Ela morre em dezembro. Que dia? Dia 4 de dezembro. Que dia ela faz aniversário? Junho. E seu pai? 6 de agosto. E aí, tá, ok. E aí o contrato da casa de aluguel era renovado em novembro. E aí ela fala, liga pro seu pai e pede pra ele comprar a casa. E o aluguel da casa era muito alto. Então meu pai pagava, em novembro ele pagava o ano inteiro adiantado. Aí eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, a casa que a gente tá morando aqui, você tem algum interesse de comprar e tal? E aí ele vira e fala bem assim, por quê? Eu falei, não, pai, porque o aluguel é muito alto. Se você desse 3 aluguéis que você paga anual, você dá uma entrada, você continua pagando, enfim, às vezes compensa mais do que você ficar... E ele falou, agora eu não consigo, porque ele estava com vários investimentos. Ele estava montando uma fábrica para ela. Ele estava montando uma fábrica de etiquetas, que a principal cliente já ia ser a empresa que meu pai trabalhava. Então ela só tinha que montar tudo, deixar tudo organizado e a partir dali... Ela ia começar a trabalhar. Exato. Só que nisso, para ela começar a trabalhar, ela, assim que meu pai começa a montar a fábrica, ela traz pessoas para ajudarem ela a montar a fábrica. Dentre essas pessoas, o meio-irmão dela, que eu não sabia nem que existia, e ela não apresentou ele como meio-irmão. Que é o nome dele? Cairon. Cairon. Você conheceu ele? Mas ela não falou que ele era irmão dela, ele era um funcionário da empresa. Ela traz ele como funcionário, mas ele não mora na sua casa. Não, ela aluga uma casa para funcionários e eles vão morar lá. E aí, por que eu contei da questão do aluguel? Aí eu ligo pro meu pai, eu falei, pai, você tem interesse de comprar a casa? Aí ele falou, não, agora não. Mas eu vou pagar o aluguel mais um ano e aí no final do contrato a gente vê isso. E aí eu fui falar para ela, falei, olha, eu conversei com meu pai e tal, e ele falou que agora não. Ela, mas se não for agora, não adianta mais. Porque ele vai morrer, então é preciso que ele compre agora, gente. Exato. Vai morrer, então... E agora vai chegar no meu ponto. E aí ela fala o quê? Não, vou fazer ele comprar agora ou não? Ela desiste? Não, ela desiste. Ela, tá bom, já que ele não vai comprar, mas ela já começa a falar umas coisas que sem sentido na minha cabeça, que não fazem sentido. Mas por que não vai fazer diferença? Qual que é a diferença de um ano? A gente vai estar na casa. Na hora te chamou a atenção ou você percebeu isso depois da morte do seu pai? Não, eu tô contando isso porque são várias situações. Sim, mas você só sacou isso depois claro. Tá. Depois da morte, encaixou. Culpa. Você tinha quantos anos? 17. Até que chega no momento que ela fala... Chega à noite pra mim. E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes ali naquela época, que ela chega pra mim e fala, olha, posso te pedir um favor? Aí eu falei, tá. Ela falou, você pode ligar pro seu pai fingindo que você tá passando mal, fingindo que você tá meio bêbado, meio drogado. Nossa senhora. Fingindo que você tá meio bêbado, assim, só pro seu pai se sentir culpado de ter saído de casa. Eu falei, isso aqui já passou de todos os limites. Eu falei, você tá louca? Eu falei, você enlouqueceu. Eu falei, eu não vou ligar pro meu pai fingindo que eu tô bêbado, que eu tô drogado. Eu falei, você tá louca. No dia seguinte, eu tinha marcado de ver o meu pai. Meu pai chega pra me buscar em casa. Eu entro no carro. Esse seria o último dia que eu o veria vivo. Dia 4 de dezembro ou dia 3? Não, isso foi na semana antes. Uma semana antes. E aí eu falei pra ele, pai, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, eu não sei mais como lidar com isso. Meu pai falou, o quê? Eu falei, olha, ontem minha mãe chegou pra mim, pediu pra eu te ligar falando que eu tava bêbado, falando que eu tava drogado, falando que eu tava sei lá o quê. E é um absurdo. E aí meu pai, Carlos Eduardo, você já é homem já, se você quiser beber suas pingas, bebe suas pingas, não tenho nada com isso. Então meu pai, ele levou na brincadeira.
levou total na brincadeira. E eu meio que, tipo assim, eu falei, então tá, se você não vai se importar com isso, eu também vou deixar pra lá. Seu irmão ligava pra ele? Ela fazia isso também? Ele falava muito com seu pai? Não. Não. A maneira como ela usava ele era bem diferente. Ela dava tudo pra falar que meu pai não dava. Pra falar, eu sou a boa, seu pai é ruim, seu pai não faz nada. Pra que ele tivesse mais suscetível a fazer tudo o que ela quisesse. Então, comigo a dinâmica era na base da culpa. Você é culpado, você é culpado, você é culpado. Com o teu irmão era na base da raiva. Ficar com raiva do teu pai e se distanciar dele. Exato. Enfim, eu deixo isso pra lá. Ainda mais que ela devia falar, tá vendo? Pro seu irmão ele dá tudo. Se não fosse eu, você não tinha nada. Exato. Então, isso foi fomentando nele uma raiva do meu pai, uma raiva de mim, uma raiva de... Era uma casa muito desgostosa de estar. Era. Não tinha paz nessa tua casa. Seu irmão morava ainda com vocês? Uhum. Acho que nessa época ele foi morar em Andradina. Na época do crime ele estava morando longe. Fora, tá. Mas tanto que eu passei a minha infância e adolescência na empresa. Eu cresci indo ver meu pai. Meu pai pedia para alguém me buscar, ou eu ia de táxi, eu passava o dia na empresa e voltava para casa com meu pai muitas vezes porque eu não aguentava ficar em casa. Meu pai falava, então tá bom, então quando eu estiver na empresa, vem comigo. Tanto que até tem muitas situações do meu pai virar para mim e falar, filho, você tá vendo o filho de outro funcionário aqui na empresa? Eu, não. Meu pai, então por que você tá aqui todo dia? Eu falei, pai, porque não dá para eu ficar em casa. Eu não dou conta de ficar em casa. Eu falei, então se você deixar eu vir para cá, eu venho para cá. Aí eu ficava na mesa dele de escritório, eu atendia a ligação. Ficava lá, eu falava com a moça da lanchonete, eu fiquei amigo dela, ia lá, ficava conversando com ela. Aí eu passava o dia e meu pai me trazia de volta, porque era a única solução, assim, era tipo, passa o dia comigo na empresa, vai morar fora, era tirar. Você tentava sair mesmo da casa. E aí você tá ali, você fala isso pro seu pai, que ela queria que você ligasse falando que tava bêbado e drogado, e depois a gente vai entender por que ela queria essa ligação. Aí ele não liga, você também não liga. E vai, o que acontece? E aí, alguns parentes decidem vir no final de semana, da semana do crime, passar o final de semana em São Paulo, com meu pai. Para todos irem pro Guarujá. Ele, a atual companheira e esses familiares. Meu pai me liga e fala, filho, vamos comigo? E meu pai, ele tinha uma coisa que também vai ser importante quando eu falar sobre o crime. Meu pai, ele me chamava de menininho. Menininho? Menininho. Meu pai me tratava igual criança, eu já tinha 17 anos, mas pra ele era sempre... Menininho, vem cá. Menininho, vamos lá comigo pra Guarujá? Eu falei, pai, tá bom, eu quero ir e tal. E aí, no sábado, quando eu começo a arrumar minhas coisas pra ir, ela fala, não é pra você ir. Não é pra você ir com seu pai. Aí eu falei, olha, eu vou. Pelo amor de Deus, me deixa ir. Eu entro no carro, tô indo encontrar o meu pai. Quando eu chego na rua do apartamento do meu pai, ela liga e fala, volta o carro, volta para trás. Eu falei, não, eu acabei de chegar aqui. Ela falou, volta, porque eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Aí eu falei, para com isso, deixa eu ir passar o final de semana com meu pai. Aí ela, não, você vai vir, você tem que vir, e quando você chegar aqui, você vai entender o que eu tô te dizendo. Desligo o telefone, ligo pro meu pai, eu falei, pai, minha mãe tá tendo um surto. Tenho que voltar pra casa. Pai, Carlos Eduardo, você já tá aqui, tá todo mundo esperando, vamos pra praia. Eu falei, pai, não dá, porque e se ela fizer alguma coisa? Você não atendia, às vezes, ela ligar e não atender? É porque na época... Eu entendi que você era sequestrado, eu entendi tudo. Mas você, em algum momento, você não... Eu falava, eu não consigo mais falar com ela. Não atender e ela ficava pior ainda? Sim. Tiveram vezes... Todas as vezes que eu falava pra ela não, ela surtava ainda mais. Bom, e aí você volta? E aí eu volto... entro na casa, chego no quarto dela. E no que eu entro no quarto dela, ela vira pra mim e fala... Então, Carlos Eduardo... eu sempre te falei que seu pai saiu daqui por sua causa e tal. Sabe o que acontece? Eu falei, o quê? Aí ela falou, então, seu pai falou pra mim que ele queria ter uma família normal, um filho normal
E por causa disso, ele foi embora. Aí eu, tipo... Mas o que você quer dizer com isso? É que você não é normal, né? O que você tá falando? Ela, seu pai pediu pra te seguirem, ele sabe onde você vai, ele sabe o que você faz e foi isso. Assim, ele sabe que você encontra com homens e é por causa disso. Mas seu pai não sabia que você era gay? Sabia. Mas eu nunca tinha conseguido falar com meu pai abertamente sobre isso, não por medo ou por vergonha, mas é porque a minha relação com meu pai não era isso. Eu acho que eu não queria envolver nada que fosse sexual na minha relação, sabe? Assim, de falar sobre isso. Porque meu pai, ele era meu pai e eu era o filho que ele tratava... O menininho. O menininho. Então eu falava, eu não quero falar sobre o que eu faço ou o que eu não faço com meu pai. Não é a pessoa... Sim. E aí eu comecei a sentir vergonha, eu comecei a sentir... medo, eu não acreditei, mas ao mesmo tempo eu fiquei com aquela pressão de, meu Deus, agora eu vou ter que falar com meu pai sobre isso. Será que tem algum fundo de verdade no que ela falou? Será que não tem? Como é que vai ser? Eu passei a tarde inteira chorando, meu pai começou a me ligar, eu já não atendia. Porque eu não sabia como lidar. É esse momento que você falou que ela consegue te afastar dele? Ela consegue criar É só esse momento? Só nesse momento. Que é bem quando ele vai morrer. Ah. Ele te ligava e você não atendia? Não. E... Você não sabia nem o que queria falar com você? Não, depois eu atendi. Depois eu cheguei a atender. Mas no dia eu não conseguia, porque eu tava processando. Assim, porque isso foi no final de semana, né? Sim. Isso foi no final de semana antes do crime. Então eu falei, deixa eu pensar. Porque eu falei, e agora? Porque eu só tinha o meu pai. Só tinha ele. Não tinha mais ninguém. Então eu falei, gente, se o meu pai não me amar, acabou. Eu falei, não tem mais nada. E mal sabia você que dali uma semana você não ia ter mais nada mesmo. Exato. E aí meu pai me liga na segunda-feira e eu já tava estranho com ele, mas eu falei, bom, eu vou conversar com meu pai. E eu fui criando coragem, sabe assim? Porque meu pai, eu sabia que meu pai já sabia, porque quando eu conto, quando eu te falei daquela primeira namoradinha que eu tive, meu pai foi comigo no shopping comprar as alianças. Porque naquela época eu comprei 2 alianças e dei uma pra menininha e tal. E aí meu pai chegou pra mim e falou... Ele falou, posso ver o nome que tá? Aí ele viu o nome de uma menina. Aí ele vira pra mim e fala bem assim, olha... Se não for isso que você quer, tá tudo bem, tá? Eu, como assim, pai? Se não for isso que eu quiser, tá tudo bem? Ele, não... Não querendo me meter, mas assim, mas se você... Não gostar de mulher, tá tudo certo, amor. Ele não falou com todas as letras, mas ele falou, olha, se não for isso, você sabe que tá tudo bem, né? Aí eu, não, pai, mas é o que eu quero. Então eu já tinha tido algumas conversas que nas entrelinhas a gente tinha entendido que tava tudo bem. Mas como meu pai tinha saído de casa, tava num outro relacionamento e ela ficava ali com aquela pressão na minha cabeça o dia inteiro com um monte de coisa, acho que foi uma coisa meio que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Entendeu? Tipo, ela já tava tanto fazendo pressão ali em mim que uma hora eu já comecei a surtar. E eu falei, não, eu preciso conversar com meu pai sobre isso. E aí, na segunda-feira, ele me liga. Ele, olha, a gente pode se falar na quinta-feira? Eu falei, pai, claro, a gente pode. Mas eu tava estranho com ele. Foi a última vez que eu falei com ele no telefone. Eu tava estranho, ele, Carlos, tá tudo bem? Eu falava, tá, mas não tava. Eu falava, mas tá. Ele, tá bom, na quinta-feira a gente se fala. Aí, tá bom. Aí, na quarta-feira, eu fui fazer umas provas, e aí na quinta-feira, eu acordo de manhã, eu percebo que o meu celular não tá no meu quarto. E aí eu comecei a procurar pela casa inteira o aparelho. Eu não acho o aparelho. Falei com a funcionária que trabalhava em casa, tinha uns técnicos arrumando os computadores. Eu falei, me empresta o telefone para eu ligar para o número. Não consegui. E aí eu, tudo bem. Aí eu ligo para ela, eu falei bem assim, você consegue marcar um horário para eu ir no cabeleireiro? E naquela época eu tinha um cabelo grande. Eu falei, então, você marca para mim? Ela, marco, claro que eu marco e tal, não sei o quê. E aí eu fui lá, e era longe, porque eu acho que um dia eu fui nesse cabeleireiro que era perto do trabalho do meu pai, e aí eu gostei das pessoas, e aí eu saía de Alphaville sempre pra ir lá, porque eu gostei do pessoal e eu ia lá.
E aí eu peguei a Marginal Tietê e fui. No que eu tô no cabeleireiro, ela me liga lá. Ela me liga no telefone do cabeleireiro. Do cabeleireiro. E fala pra mim, você falou com seu pai hoje? Eu falei, não, ainda não falei com meu pai. Ela, não é pra você falar com ele. Eu falei, como assim não é pra eu falar com meu pai? Ela, não, vem cá, fala comigo antes. Eu preciso te falar uma coisa. E eu tava sem meu telefone, e eu falei, tá bom, eu vou ver o que é com ela, depois eu ligo pro meu pai. E aí eu saio de lá e volto pra casa por volta de umas 6, 7 horas. Chego em casa, e aí eu viro pra ela e falo, tá, o que foi? Ela, não foi nada. Eu, como assim não foi nada? Ela, não foi nada, não, depois eu vejo isso. Aí eu, tá bom. Eu falei, me empresta seu celular, porque eu tô sem meu celular pra eu ligar pro meu pai, porque a gente tinha combinado de se ver hoje. Aí ela, não, tô esperando uma ligação aqui, depois você liga. Aí eu, tá bom. Isso era umas 7h30. E aí eu lembrei que a funcionária... Da noite? Da noite. E aí eu lembrei que a funcionária lá de casa costumava deixar o aparelho de telefone dela em cima da máquina de secar. Eu falei, vou ligar a cobrar pro meu pai do telefone dela. Começo a descer as escadas, passo pelo telefone sem fio, o telefone não tá lá. Vou pra lavanderia. Na hora que eu chego, ela vem correndo do quarto dela. Solta esse telefone, não é pra você ligar pro seu pai, não é pra você ligar, não é. Aí eu, o que foi? O que tá acontecendo? Ela, não, eu vou marcar de ver um negócio aqui com seu pai, eu tô marcando com ele, a gente tá numa briga aqui, a gente tá num negócio, não é pra você ligar pro seu pai. Já acostumado com isso, eu também tomo uma decisão que eu me arrependo, mas eu falei, tá bom, eu ligo depois. Depois eu ligo, qual a diferença? De eu ligar agora ou de eu ligar depois? Aí, falei, tá. E eu acho que eu sempre confrontei muito ela, mas eu acho que naquele momento eu já não estava mais com forças para brigar, ou para confrontar, ou para falar nada. Porque a pressão psicológica naquele ano especificamente, não que nos outros não tenha sido, mas naquele ano estava muito maior do que antes. E aí, naquela época, a gente ainda tinha o costume de ver a novela. Hoje em dia eu já não vejo mais, era por volta das 8, falei, tá bom, vou ver a novela, depois eu ligo. Aí eu vi o capítulo e desci, peguei o telefone e liguei 2 vezes. Meu pai já não atende. Que estranho. Mas eu já fui pensando assim, ela deve ter mentido alguma coisa pro meu pai, que se eu ligar pro meu pai vai ver que é mentira, e ela deve estar fazendo alguma coisa, mas eu também já tô de saco cheio de ficar no meio dessas coisas, e aí eu vou ligar pro meu pai, e aí eu vou falar pra ele o que é e tal, e vai ficar tudo bem. E eu tento ligar, ele não atende. Eu vou dormir, a funcionária bate na porta do quarto e fala bem assim, olha, sua mãe ligou aqui e falou que não é pra deixar você atender o telefone. Que estranho, nisso o telefone toca. Aí eu falei, tá, vou atender o telefone. Fui atender o telefone, é a irmã dela. A irmã dela vira e fala bem assim, tá tudo bem aí? Eu, tá. Eu não sabia de nada. Irmã dela, irmã da sua mãe? Irmã dela, meia-irmã dela, uma meia-irmã dela. Não, essa irmã é a única dos 2 pais. E aí ela me liga, e aí ela fala... tá ela tudo liga bem? Pra onde? Ela liga pra casa, pro telefone, porque eu já tava de tá. volta no gancho. Já tava de volta no... O telefone sem fio. O telefone sem fio, já tava de volta. E aí ela, e seu pai? Ela, tá tudo bem, tá tudo certo? Eu, tá, até agora tá. Aí ela desliga o telefone e logo depois meu irmão liga. E meu irmão liga e aí ele fala... Oi, Carlos Eduardo, oi. Ele... então, eu tenho uma coisa pra te falar. Mas você vai ter que ser muito forte. Eu falei, o quê? Aí ele falou... aconteceu um acidente com meu pai. E aí eu desliguei o telefone, comecei a chorar. Mas até ali eu achei que era um acidente, sabe? Eu achei que meu pai estava vivo, que ele estava bem, que... né, talvez fosse uma batida de carro, alguma coisa nesse sentido, mas eu era, assim, meu pai é o amor da minha vida, então eu tava, meu Deus, a pessoa mais importante, aconteceu alguma coisa. E aí eu entrei em pânico, comecei a gritar, pessoas começaram a chegar. E aí ninguém me contou nada. Ninguém me falava absolutamente nada. Eu falava, cadê o meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê?
O que tá acontecendo? Eles falaram, não, eu vou te levar no hospital pra você ver eles. E aí eu... Tá bom. Aí eu tomo banho. Nisso já era, o quê? Meio-dia. E aí eu comecei a rezar e falei, nossa, tomara que meu pai esteja bem. E você ainda não sabia de nada? Não, eu não sabia de nada. E eu cheguei no hospital e aí eles falaram, sua mãe tá aqui. Ela vai conversar com você. E aí eu chego no hospital, entro no quarto e ela fala... eu vejo ela toda de preto, deitada numa maca. E ela começa a falar... Carlos Eduardo, seu pai não volta mais, seu pai não volta mais. E eu ainda falava, olha, tem 1 ano que meu pai se divorciou. Você achou que ela estava falando da separação? Eu cheguei, ela estava falando da separação. Eu falei, olha, tem 1 ano que vocês se divorciaram. Sabe? Tenta entender, entendeu? Já, né? Ela, não, mas ele não volta, ele não volta. E aí eu segurei a mão dela e falei, não, mas eu tô aqui, vai ficar tudo bem e tal. E aí... Ela falou, não, vai ficar tudo... Eu falando pra ela, não, vai ficar tudo bem e tal. E a colega de trabalho do meu pai passa na porta do quarto de hospital e fala, vocês já compraram um caixão? E aí na hora... Eu falei, esse caixão é pro meu pai? Ela, meio que com um sorrisinho assim, sabe? É pro seu pai. A sua mãe com um sorrisinho? E aí... Eles tentaram me sedar, enfim. Eu falei que não era para me sedar, que eu queria entender o que estava acontecendo. E aí a colega de trabalho do meu pai me explica. Ela fala, olha, até agora o que se sabe é que seu pai foi numa rua procurando por uma criança. Chegou nessa rua, perguntou se tinham visto uma criança chorando. Uma criança? Uma criança. Perguntou se tinha visto uma criança chorando. E o cara falou que não. Ele volta pro carro, dão 2 tiros nele, vão embora, mas tiram a chave do carro. E o seu pai sai pela rua procurando ajuda, não consegue ajuda, tem uma hemorragia e isso levou ele ao óbito. Minha vida acabou. A sua mãe fala, você não pode falar nada, que senão eu vou ser presa, a culpa é sua. Sim. E você vai e a polícia fala, eu quero o teu depoimento. Isso. E você não sabendo que seu celular foi usado. Os telefones estavam grampeados. Então o que eu escutava ela falar era... Ai, estão querendo colocar a culpa do crime no meu filho e se colocarem a culpa no meu filho eu me entrego. Eu falo que fui eu mesmo não tendo sido, porque eu não vou deixar fazerem nada com meu filho. Ela falava isso? Ela falava isso. Porque ela meio que grampeava também os telefones da casa de você, então ela sabia que estava grampeado também, Sabia. É porque pra mim era surreal imaginar que alguém pudesse... Não, pudesse imaginar você matando seu pai. Imaginar eu matando meu pai, porque meu pai era a única pessoa que eu tinha na minha vida, então era muito surreal imaginar.